Então, cuidado para não desenhar, eu sei que às vezes é sem querer, tá? Mas vamos então falar, ó, como é que a gente pode dividir isso aqui? Esses nomes todos. Vou tentar fazer aqui, também não fiquem muito desesperados com minhas anotações, porque eu vou passar elas para cá, tá? Então, aqui, ó. Sobre o desenvolvimento, como é que a gente pode organizar todos aqueles nomes de uma vez aqui? O que vocês fizeram aí? Só leram? Vocês estão vendo por que a gente pede para fazer o mapa mental? Para justamente organizar isso aqui. Então, no começo, a gente tem o quê? Certo? Esse é o começo do começo. Isso! Vocês podem dividir por processos ou por tempo, fazer uma linha do tempo. São duas formas que vocês podem fazer, tá? Vai dar basicamente na mesma, se for por processo ou se for por tempo. Então, eu acho legal duas formas aí de vocês dividirem. O que a gente pode falar do espermatozoide, então? Ele é uma célula, pensando aí de estrutura. Isso, exato. Então, pelas semanas, é justamente essa linha do tempo. Vai dar basicamente, nesse caso, no caso do desenvolvimento, e por processo ou por semana, vai dar um resultado bem parecido, tá? Então, quantos genes a gente tem? Ó, já começando com os nomes difíceis, gente, se vocês estiverem pensando em nomes para filhos futuros, vocês podem já realmente se inspirar aí, tá? Bom, pensando em número de genes, então. Ai, não. Peraí. Eita. Então, ó, pensando aí. Ah, gente, peraí que eu tô lutando com o negócio aqui. Pronto. Pensando aqui. Com certeza, exatamente. Aqui, então, pensando. Vamos pensar sempre na forma da coisa, tá? E depois a gente vai jogar a função. Ou na função e como que é a forma da coisa. Tudo bem? A gente tem quantos genes aí no corpo? Vocês sabem qual que é o nosso número de genes? Isso, exatamente. E aí, cada célula reprodutora, então todas as células têm 46. Cada célula reprodutora vai ter a metade. É uma célula haploide, ela tem só a metade dos genes, tá? Então, no caso aqui, 23 cada. O espermatozoide, que mais que ele tem? É importante. Ele tem flagelo, certo? Ele tem um flagelo grande que vai ajudar ele a nadar. Ele vai ajudar ele a se deslocar.
tá? Quando a gente fala aqui que o haploide tem N genes, aqui no caso é 23, tá bom? Vou deixar N justamente só para ficar o mais geralzão possível, tá bom? Então, o flagelo do espermatozoide ajuda ele a andar por aí. Para o espermatozoide fecundar, então, o óvulo, né, uma parte do óvulo que chama ovócito, ele precisa. Vocês sabem quantos são liberados? 200 milhões. Ah, isso, do haploide são 23, tá? De quantidade de espermatozoides, então. Como assim, de pessoa para pessoa? O que você está pensando de pessoa? Ah, sim, exato. Pode acontecer vários problemas que podem afetar aí a fertilidade, tá? Mas de qualquer forma, normalmente aqui, tá? Uma média geral, são 200 milhões de espermatozoides que chegam no útero, tá? Eles chegam aqui no colo do útero, 200 milhões. São muitos. Mas só 200, mais ou menos, sim, só 200 que alcançam. Isso, são 200 milhões por quê? Por que tantos? Porque muitos morrem no meio do caminho. Muitos e muitos morrem. O útero tem várias formas de combater isso, tá? Então, por isso que eles têm que ter, inclusive, toda a estrutura do espermatozoide. Pode falar, mas toda a estrutura do espermatozoide é justamente para ajudar ele a sobreviver nesse caminho até o ovócito, tá? Justamente porque tem muita coisa, muito ácido, muito negócio no meio do caminho que ele tem que enfrentar para conseguir fecundar o óvulo, tá? Não é fácil ele chegar até lá. Dá um receio. O espermatozoide, então vamos pensar aí na estrutura, né? O espermatozoide, então, a parte importante dele é que ele é uma célula especial que tem um flagelo comprido que ajuda ele a nadar e a se movimentar, tá? Uma coisa importante do ovócito são duas, na verdade, são três partes aqui. Foi exatamente, ela não vai ver que foi isso. A gente tá cansado desde lá atrás. Se o espermatozoide tem uma parte importante para a gente lembrar, o óvulo tem três, tá? Então tem três partes importantes: a zona pelúcida, corona radiata e o ovócito. O ovócito é a parte que o espermatozoide vai fecundar, tá? Ah, meu Deus, eu vou deletar esse corona. Então aqui está.
desenhar aqui, olha só que bela. Bela representação. Gente, meu flagelo ficou pequenininho. Agora ficou grande demais. Ah, deixa assim. Bom, obviamente no livro tem essas imagens e estão melhores, né? Mas aqui só para a gente entender, então, onde vai o quê? O que são essas bolinhas roxas que eu estou fazendo aqui? Já que vocês conseguem mexer aqui, essa parte é o quê? Alguém sabe? Isso! Vocês já tinham respondido, eu que não vi. Não, ainda não são os espermatozoides, Ana. Isso aqui é só uma ilustração ainda do óvulo, tá? Ele vai se estender aqui por toda a parede, tá? Ele vai aqui, ó, por toda a parede daqui da célula. E eles vão fazer, às vezes, alguma pirâmidezinha aqui, tá? Ele não é uniforme. Então, essas bolinhas roxas que vão se estender aqui ao longo do óvulo todo é a corona radiata, tá? Para que ela serve? Alguém sabe? Ou consegue pensar olhando aqui? Matar a população e dominar o mundo. Isso, exatamente. É justamente a proteção aqui, ó. O espermatozoide que está vindo aqui do outro lado. Deixa eu fazer ele cinza. O espermatozoide que está vindo aqui, ele tem que passar por essa camada aqui, passar pela zona pelúcida. Então, ele tem que passar pela corona, passar pela zona pelúcida para chegar e fecundar aqui o ovócito, tá? Tudo bem isso aqui para vocês? Ele está nadando, chegou mais perto aqui. Então, 200 conseguem chegar aqui. Mais ou menos, né, gente? Esse aqui é o flagelo. Então, tem mais ou menos 200 que vão chegar aqui na parede do óvulo e vão tentar entrar. Alguns não vão conseguir, alguns morrem ainda aqui. Outros conseguem passar pela corona radiata, mas não chegam na zona pelúcida. E só um vai conseguir passar para a zona pelúcida, e aí que vai, assim que um consegue chegar, isso, ela é como se fosse a atmosfera para entrar. Quando não ovula, não tem isso aqui. Não vai óvulo nenhum, ele não sai nenhum óvulo para ser fecundado.
É proteção também da camada, tá? Então, tem duas camadas aqui de proteção. Vocês estão vendo como não é fácil o trabalho desses espermatozoides? Eles têm que passar por duas camadas para conseguir fecundar o ovócito, que é esse aqui de dentro. O ovócito é essa parte aqui. Então, que precisa ser fecundada, tá? Então, para conseguir chegar aqui, só um vai conseguir, tem duas camadas de proteção, e aí quando ele passa para a zona pelúcida, ela vai fazer um monte de processos que vai impedir a entrada de outros espermatozoides. Porque não tem vários tentando aqui ao mesmo tempo? Ela que vai aqui, então, fazer a proteção de quando um passar, ela fecha para os outros. E aí a gente chega, então, nesse aqui. Quem é esse aqui? Tudo bem? Então, o óvulo, o espermatozoide que conseguiu passar por essas duas camadas do óvulo, chegar aqui no ovócito, né? Vai formar o zigoto, porque ele vai se juntar, vai juntar aqui, ele vai perder o flagelo, né? E aí ele entra só com a carga genética, só com os genes que vão se juntar no ovócito e vão formar o zigoto. Até aqui, tudo bem? O conceito é tranquilo, né? O problema são. Não, só 200. Os 200 milhões vão morrendo no caminho, tá? Os 200 milhões eles acabam falecendo no caminho. Chegam só 200. Aí os 200 que chegam, eles conseguem chegar aqui nessa camada, e aí o flagelo vai ter que bater, né, muito mais rápido, ele vai ter que nadar muito mais rápido para conseguir perfurar aqui a corona radiata e perfurar aqui a zona pelúcida, tá? Aí quando um consegue, um passa por essa parte aqui, o que acontece? A zona pelúcida vai fechar de alguma forma, ela vai fazer uma série de processos. E isso aqui é só para mostrar que ele passou, tá? Ela vai fechar de alguma maneira para todos os outros, tá? Nenhum deles vai conseguir passar mais, vai passar um só. Aí esse que passou vai perder o flagelo, vai entrar basicamente só o núcleo dele, né? Aqui onde tem o núcleo, onde tem o material genético, que vai se juntar com o ovócito e vai formar o zigoto. O zigoto, então, tem 46 genes. Então, o zigoto é justamente a junção disso aqui, tá? Ele é a junção das duas células, ele é uma célula diploide e tem 46 genes já. Tudo bem? Calma, Amanda, vai dar tudo certo no final. Alguém quer tirar um print dessa imagem para mandar para o grupo? Ai, obrigada, Sara. Tá,
Quem tá conseguindo gravar? Tá conseguindo gravar o áudio também? Ah, então beleza, Sara. Obrigada mesmo. Brenda, só as imagens. Tá. Então a Sara tá gravando tudo, você grava as imagens. Mas, Sara, você tá gravando a aula toda? Só pra. Tá. E vídeo, imagem, tudo. Som, tudo. Porque senão eu coloco pra gravar um podcast aqui e a Brenda grava as imagens e aí a gente edita e depois. Bom, posso apagar aqui então? Isso aqui vai valer milhões, vocês vão ver. Pós-pandemia, essas minhas artes, vocês vão ver. Isso. Ai, já não lembro a ordem das perguntas, Ana. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Então, um embrião esférico constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma cavidade preenchida por um líquido está na fase D. Ainda não é o zigoto. Tá? Quer dizer, não é mais o zigoto, é um pouquinho mais para frente. O zigoto é o começo de tudo, tá? Isso aqui está acontecendo em até 72 horas. Normalmente acontece de 12 a 24 horas depois da ejaculação, tá? Então isso aqui é muito rápido, é o começo de tudo. Ainda não tem nada aqui, não tem ser, é só a junção realmente do ovócito com o espermatozoide. A única coisa que aconteceu aqui é que fez uma célula normal, tá? Uma célula de 20 ou de 46 genes, tá bom? Calma lá, vamos seguir aqui e aí a gente responde depois, tá bom? Então, tudo bem com o zigoto, né? Posso apagar? Então, esse é o começo de tudo. O primeiro processo que vai acontecer nas primeiras horas, então, é essa fecundação, tá? Ou fertilização. E ela acontece, então, de 12 a 24 horas após a ejaculação. É muito rápido, vocês veem? Mas apesar de 200 milhões, é fácil engravidar? Não é fácil, exato. Não é fácil engravidar. Quem tenta sabe que não é. Quem não tenta, às vezes acontece, né, de ser mais fácil. Mas não é fácil engravidar, ainda bem, né? O que acontece? Os espermatozoides, eles duram 2 dias, tá? Eles sobrevivem a 2 dias, mais ou menos, dentro do útero. Exato. Se não quiser, é fácil. Se quiser, é difícil. Mas o espermatozoide, então, ele dura até 2 dias, tá? O óvulo, ele dura super pouco, uma vez que ele sai.
uma vez que ele começa a perambular pela tuba, ele demora muito pouco tempo. Ele dura muito pouco tempo. É um dia no máximo. Máximo, ele dura um dia. Então, o melhor período para fecundação, para fertilização, é de 3 dias. 2 dias antes da ovulação e um dia depois da ovulação. Então, tem esse período aí de 3 dias, tá? Acertar esses 3 dias é muito difícil. Gente, o segundo processo, então, deixa eu ver aqui, ó, uma outra forma. Espera aí um pouquinho, Lucas. Ó, estão vendo aqui o slide? Essa aqui, este é o útero, tá? Aqui a tuba uterina. Vocês estão vendo a mãozinha passando aqui no slide? Tá. Então aqui, ó, útero, canal vaginal, tudo bem? Os espermatozoides vêm nadando por aqui e o óvulo ele vem andando do ovário, aqui está o ovário, ele sai do ovário aqui pela tuba e ele vai descendo também, tá? Onde eles se encontram? Na tuba uterina, bem nesta parte aqui. Assim que ele sai, porque de 12 a 24 horas após a ovulação. Então, o que é a ovulação? É quando o óvulo sai do ovário. Ele sai, ele vai começar o caminho até o final. Se ele não é fecundado nesse caminho, o que acontece? Acontece a menstruação. Isso. Ele basicamente morre. Ele basicamente morre. E aí toda a parede do útero que estava se preparando para receber o bebê, né? Ela descasca, descama e aí menstrua. Tudo bem? Essa é a menstruação. Aí sai então aqui do ovário, sai o óvulo e ele vem caminhando. Nisso, o espermatozoide, então, por que 2 dias antes da ovulação? Porque o espermatozoide sobrevive a 2 dias, então ele vem caminhando por aqui, no caminho até a tuba, tá? Então, 2 dias ele consegue chegar aqui. E aí ele pega o óvulo saindo já do ovário e já fecunda aqui, já fertiliza aqui na tuba. Tudo bem? Lucas, ficou tudo bem? Beleza. Então, ó, de 12 a 24 horas, a fecundação acontece bem aqui onde está esta seta, tá bom? Depois, o que acontece, né? Então, já falamos isso aqui. Ó, eles têm a capacidade eles vão, assim que tem a ejaculação, quando eles vão passando aqui no caminho, né, do útero, tem um processo que acontece com eles. Então, assim que tem a ejaculação, é difícil ele fecundar alguma coisa. Ele precisa passar ainda por um processo, como se fosse um treinamento, né? Uma capacitação que ele sofre aqui, né? No útero. Então, dura mais ou menos aí, ó, 6 a 7 horas, tá? Olha lá, agora de uma forma mais bonita.
A mulher não ovula quando toma o anticoncepcional, tá? Então, por isso que tem que dar uma pausa. O anticoncepcional ajuda a regular esse processo, tá? De ovulação. Ele ajuda na questão hormonal. E dificulta, mas ele não impede 100% a fertilização. Bom, então aqui, ó, de uma outra forma, com outro desenho não tão bonito quanto o meu, a gente tem aqui, ó, o ovócito, a zona pelúcida e a corona radiata, tá? Os espermatozoides chegando aqui esse aqui foi embora, ele cansou, não estava afim, quando já tem muita gente por aqui. Mas eles vão tentando entrar todos ao mesmo tempo. Quando um consegue, que é esse caso aqui, ó, vocês estão vendo que vem só a parte azul? Ele perde o flagelo, entra só essa parte azul, junta com o ovócito e faz o zigoto. Quando um consegue entrar, esse óvulo ele vai expulsar os demais. Tudo bem? Bom, aí a próxima fase, então, é a clivagem. O que vai acontecer? Aqui está o zigoto. A gente está dando um zoom naquele processo todo. Ele está aqui. Ele vai começar a se dividir de uma forma praticamente infinita. É muito rápido esse processo, tá? Então, esse aqui de 12 a 24 horas ainda está nessa fase. Aí ele se divide em dois. Depois de dois, ele se divide em quatro. De 4 para 8 e até chegar numa mórula em 72 horas após a fecundação. Tudo bem? A mórula é um nome para essa célula, esse conjunto de células especiais. Ainda tem o tamanho do zigoto, mas já não é uma célula única, tá? É um monte de célula aglomerada, que é um pouquinho mais rígida do que a célula do zigoto, que ela vai começar o caminho de descer da tuba para se prender no útero. Tudo bem? Por isso que ela precisa ser um pouquinho mais dura. Sim, vou repetir aqui, ó, no quadro, tá? Peraí, vou repetir em outra coisa. Só um minuto aqui. Aqui, ó. Eu consigo. Ah, eu consigo desenhar. Legal. Tá, peraí. Então, aqui, ó, o zigoto vai estar onde? Vai estar aqui, tá? A fecundação aconteceu. Pronto. A fecundação aconteceu aqui, tá? Então a gente está aqui na fase da fertilização. Se ocorreu a fertilização aqui nessa parte,
Tem algumas gravidezes que são de risco que acontecem na tuba. Por algum motivo, ele não desce até o útero, onde seria mais confortável para o bebê. É de risco justamente porque ela não tem essa elasticidade, né? Ela não é pronta para receber o bebê, assim como o útero é. Então, o zigoto ele precisa viajar daqui da tuba para se prender aqui na parede do endométrio. Então, onde que ele vai se prender? Mais ou menos aqui. Tudo bem? Tá, então aqui o zigoto é o estágio, é uma fase que ele só é a junção, então, do espermatozoide com o óvulo. É só isso. Juntou, fez uma célula de 46 genes, acabou. Esse é o zigoto, tá? O zigoto é a parte da fertilização. É essa célula especial aqui que juntou. Assim que junta, em até 72 horas, a gente tem uma outra coisa que já não é mais o zigoto. A gente vai ter outra coisa, outro processo, que não é mais o zigoto. O zigoto, assim que rola a fecundação, ele começa a clivagem, ele começa a se dividir. Então, sim, a clivagem é quando começa as divisões. Então, do zigoto, imediatamente ele já vai começar a se dividir aqui e vai criar duas células, mas ele ainda não está crescendo de tamanho, tá? Depois ele divide para 4, 4 viram 8, 8 viram 16, por aí vai. Em 72 horas a gente tem um outro estado, né? Não é mais zigoto, é a mórula. A mórula é esta coisa, vamos chamar de coisa, que não veio uma palavra, que tem um monte de células, mas que continua do tamanho do zigoto. Mas tem um monte de células aqui dentro, tá? Ela é mais dura, ela é mais sólida. Por quê? Porque justamente é ela quem vai andar esse percurso até a parede. Ainda não. Ainda estamos na mórula, tá? Então, voltando aqui, como ela vai viajar? Então, aqui, ó, é o zigoto. Assim que fertilizou, virou zigoto, o zigoto já começa a se dividir e vem caminhando, e dividindo, caminhando e dividindo. Em até 3 dias, né, 72 horas, ele virou a mórula. A mórula é o novo estado dele. E aí ela consegue se juntar aqui com a parede do útero. Tudo bem, então? Mórula e zigoto. E clivagem. Então, a clivagem, olha, aqui é uma foto da mórula. Tá? São várias células do tamanho do zigoto, que são mais sólidas, são mais duras, mais rígidas. E aí ela vai começar a descer, então, da tuba para a cavidade do útero. Exato, exatamente. A pílula do dia seguinte, ela vai impedir, ela tem mais eficácia até 72 horas. Por quê? Porque vai impedir que essa mórula se forme e que se instale lá na parede do útero. Bom, então Mirella perguntou se essas bolinhas são os blastômeros. São, são eles. E aí, a da mórula, um dia depois, ela vai continuar se organizando aqui, se dividindo. Isso aí não para mais, tá? E aí ela vira o blastocisto, que tem essa carinha aqui.
Tudo bem? Aí já é um outro estado, é uma outra coisa, é o blastocisto, que vai ter duas camadas. Esta camada e esta camada, tá bom? Então, uma camada interna e uma camada externa. Tudo bem até aqui? Bom, então, ó, os blastômeros, né, essas bolinhas, essas pequenas células, células especiais aqui que vieram lá do zigoto, são os blastômeros. Bom, aí a mórula, então, no final do quarto ou quinto dia, chega lá na cavidade do útero e aí ela vai se acoplar, ela vai formar duas partes, duas, como posso dizer, duas camadas, né? Ela vai ter uma que é cheia de líquido e a outra que é mais interna. Não vou falar todos esses nomes aqui para vocês. O que vocês precisam saber? A mórula, que é essa parte mais sólida de várias células, vários blastômeros, vira um blastocisto, tá? O blastocisto tem duas camadas. A camada interna e a camada externa. A camada interna vai virar o bebê. A camada externa vai virar a placenta. Tá bom? Tranquilo? Ó, então aqui, ó. Quando a mórula, ela continua se dividindo. E aí, quando ela continua se dividindo, ela vai se reorganizando, tá? Quando ela se reorganiza, ela cria duas camadas. Essa foto aqui, deixa eu ver se tem um zoom aqui. Então, ela criou duas camadas quando ela começou a se organizar. Essa camada de fora e essa camada de dentro. A camada de dentro é onde vai ter o bebê. Ele que vai virar esse monte de célula aqui vai virar o bebê. E essa camada de fora vai virar a placenta. Vocês estão vendo que já tem uma cavidade líquida aqui? Tá? Ok? Então, de mórula passa para blastocisto. O blastocisto tem duas camadas, então. A interna, que vai virar o embrião, e a externa, que vai virar a placenta. Seis dias depois dessa fertilização, o blastocisto ele vai se fixar no endométrio. Ainda é uma fixação um pouco frouxa, um pouco frágil, tá? Ainda não tem muita proteção contra choques ou batidas, né? Mas ele vai se fixar e vai começar esse processo aí de implantação, tá bom? A gente entra então na segunda semana do desenvolvimento, que aí, por volta de 8 dias depois da fertilização, isso aqui não para. Eu falei, né? Lembra que assim que vira zigoto, o negócio vai que vai, e é praticamente uma divisão infinita. Então, a partir do 8º dia, ele continua se dividindo. Então, aquelas duas camadas do blastocisto viram 4 camadas do blastocisto. Tranquilo? A camada de fora, o trofoblasto, gente, vamos chamar de camada de fora. Essa camada de fora vai se dividir em dois e a camada de dentro vai se dividir em dois.
Uma camada de fora vai ser responsável pela secreção de hormônios para manter o revestimento do útero, tá? Para falar que a gente não precisa menstruar, porque a menstruação é quando a parede do útero vai embora. Mas nesse caso teve aí a fecundação. Então, quando ele se junta aí na parede do útero, a gente começa a mandar progesterona e estrogênio para manter ele lá presinho, tudo bem? Se alguma menina já fez exame de gravidez, sabe que se mede o HCG, que ele no começo a gente tem uma quantidade de HCG e depois das próximas semanas ele vai aumentando exponencialmente, que nem a contaminação do coronavírus, tá? Então as meninas que já fizeram não precisam dizer, mas só dizendo. Ainda não, isso aqui é tudo placenta, tá? É a camada de fora que vai fazer a placenta, é que vai se dividir, então. A gente tá pensando aqui na de fora ainda. Então, a de fora vai manter uma secreção, né, do HCG, e a outra camada vai fazer as membranas fetais. Ainda vamos manter assim vagarosamente, tá bom? Vamos dando nome aos poucos e entendendo as funções. Então, essa é a carinha dele. Quando ele gruda aqui, ó, aqui é a parede do útero, tá? Quando ele gruda aqui, o que que acontece? Tem essas projeções aqui, ó, essa é a divisão de uma das camadas externas, tá? Que vai mandar uma informação para a parede do útero para ela ficar quieta lá, para ela não desfazer. Ainda não é o blastocisto, é a parte externa aqui, tá? É o trofoblasto. Aí ele gruda aqui, isso aqui vai ajudar ele a grudar na parede do útero. E aqui, esta outra parte vai, ó, aqui, ó, vai fazer uma membrana que vai abraçar esse embrião, que vai proteger esse embrião e que vai regular temperatura, ajudar na troca de alimento, tudo bem? Ainda não é endoderma. A endoderma tá aqui, ó. A massa interna, então, que é o embrioblasto, também vai se dividir e vai formar o hipoblasto e o epiblasto. Ou seja, duas camadas aí de derme, endoderme e ectoderme. Então, aqui, ó, gente, de uma outra forma. A gente tá aqui, ó, nessa parede do útero, tá? Ele tá se fixando aqui na parede do útero. Aqui fora, em rosa, essa camada externa é a parede do útero, tá? Ele vai começar a mandar, então, vai começar a crescer aqui uma parte que vai mandar a parede do útero não se desfazer, vai falar, fica quietinha, que a gente fecundou uma pessoa aqui, então não vai menstruar. A outra camada começa a crescer para formar uma película protetora em volta do bebê, e aqui a parte de dentro também vai se dividir em duas dermes. Uma azul aqui, que é o epiblasto, que vai formar uma cavidade, um buraquinho, e a outra que vai formar a endoderme, que vai ser o bebê depois. Tá bom? Deu para entender? É muito nome. Mas de função, deu para sacar? Tentar de uma outra forma aqui.
A gente está aqui no blastocisto. Numa linha do tempo aqui. Então, o zigoto, que é aqui a junção, né, do ovócito com o espermatozoide. Vai começar a se dividir e vai virar a mórula. Tá? Então, aqui, ó, juntou o ovócito com o espermatozoide e formou o zigoto. O zigoto vai começar a fazer um monte de divisão, vai virar a mórula, que ela é mais rígida, é uma camada sólida de várias células, que são os blastômeros. Tudo bem? Eles vão continuar aqui se reorganizando e aí vai formar o blastocisto. O blastocisto tem duas camadas. Tá? Ele é assim. Ele é composto por essas duas camadas aqui. A mórula, então, quando ela vai se desenvolvendo, ela continua se desenvolvendo, continua reproduzindo aqui, né, as células. Ela vira um blastocisto e o blastocisto é composto, então, por duas camadas, uma interna e uma externa. Cada uma dessas vai se dividir. Tá? Essa camada interna vai dar origem ao embrião, ao bebê mesmo. E a camada externa vai dar origem à placenta. Até aqui, tranquilo? Deixa eu abrir o slide aqui de uma outra forma. Então, isso aqui a gente está na segunda semana de desenvolvimento, tá? Mais ou menos para vocês verem o zigoto até 24 horas e a mórula até 72 horas. De 72 horas até a segunda semana, até o 8º dia, ela vai continuar se desenvolvendo. E aí esse blastocisto, então, vai ter duas camadas já quando chegar no 8º dia, tá? E aí ele vai se dividir também em duas camadas. Aqui, a externa, ele vai ter gente, que nome bonito para filho. Se vocês quiserem, ó, eu acho que realmente fica legal. Acho que a criança vai gostar bastante de chamar assim Cício Flobrato.
Né, já arrumei aqui, calma aí. Bom, tá dando para ver agora, né? É que é um nome tão pequeno, ele cabe em qualquer lugar. Aqui, essa camada aqui do Sinciciosobasto vai fazer o quê? Vai ajudar na liberação. Por que vai ajudar na liberação de hormônios? Tá para cima. Por que vai ajudar na liberação de hormônios? Para justamente avisar a parede do útero para ela não descascar. Fala, não vai embora que tem um bebê que pode virar um bebê aqui, ó. Então fica quietinha na sua, vai liberar um monte de hormônio, hormônios femininos, para avisar que não é para descascar. E essa outra camada vai começar a formar membranas. Essas membranas ele segura. Ai, peraí, ó. Essa aqui é a parede do útero, tá? Não que não dê para perceber, mas só vou avisar porque esse aqui é o blastocisto. Aqui, quando ele gruda aqui frouxamente, né? Lembra que tá escrito frouxamente? Ele gruda frouxamente aqui na parede do útero. Ele precisa da construção de algumas coisas que vão segurar ele lá. Tá? Essas coisas que vão segurar ele lá são essa camada aqui, ó. Tá? Dos sinciciosflastos. Que vai ajudar, então, quando ele vem essa camada aqui para ajudar a segurar na parede do útero, ele avisa o útero que é para continuar liberando hormônio. Continua produzindo hormônio aí, porque a gente tem um nenê, tá bom? Então, assim que ele usa para segurar, ele libera hormônios para não descascar a parede do útero. Ao mesmo tempo, tem uma outra camada externa que está se formando para fazer membranas de proteção, tá? Então, quando tem uma proteção contra o choque, contra a batida, contra um monte de coisa, essa membrana aqui, ó, que vai ser feita, tá? Para a placenta. Tudo bem? A parte interna também vai se dividir em duas. Então, aqui também vai se dividir em duas. O hipoblasto, que é uma camada de derme interna, e o epiblasto, que é uma camada de derme externa. Então, a endoderma e a ectoderma que vão se formar nessa fase aqui. Então, a gente tem, ó, já 4 partes aqui, tá? A partir da segunda semana. Vou tirar uma foto, gente, porque às vezes cada hora eu faço de um jeito, então é melhor pelo menos manter um padrão. Bom, tudo bem aqui? Então, para vocês lembrarem só aqui a parede do útero. Eu
blastocisto. E aqui é a camada de Lembra que na primeira aula eu falei que o pessoal que trabalha com anatomia fica inventando um monte de nome só para complicar a nossa vida? É isso. Tudo bem aqui? Deu para entender um pouquinho melhor o processo? Tá, maravilhoso, então. Então podem. Eu tirei fotos, se vocês quiserem tirar também, ó. Então agora a gente tem 4 estruturas para a gente falar, tá bom? Vamos voltar lá no slide. Estamos aqui, ó. Então aqui da ectoderme vai aparecer um buraquinho, tá? Ela vai se reorganizar aqui fazendo um buraco, que é a cavidade amniótica. E aí, quando ela vai aumentando, porque, de novo, ela vai continuar se dividindo, isso daqui, esta pequena coisa, vai virar um bebê. Então, para virar um bebê, ela vai continuar se dividindo. Essa ectoderma aqui, então, vai formar uma cavidade, tá? Essa cavidade vai ter líquido aqui, o líquido amniótico. E a cavidade vai receber um nome, vai receber uma pelinha, uma membrana de proteção, que é o âmnio. Tudo bem? O líquido amniótico tem uma função importante, a proteção contra batidas, a regulação da temperatura, e ele vai evitar ressecamento e vai ajudar na aderência do embrião aos tecidos da mãe. Certo? Aí a gente chega no 12º dia. Vocês estão vendo como tudo isso é muito rápido? Então, até o 12º dia, a gente já tem 4 estruturas aí. Uma delas vai começar a formar uma pelinha de proteção, uma outra vai começar a ser preenchida por um líquido que vai ajudar aí na proteção do embrião. Uma parte começa a virar o próprio embrião e uma outra parte vira uma membrana externa, certo? No 12º dia, então, aparece este outro nome, o córion. É a parte principal da placenta, tá bom? Então, olhando aqui tudo que a gente tem até agora, até o 12º dia, é esta bolinha aqui. Ainda o bebê não tá nessa forma, tá? Ele ainda é só um amontoado de células. Mas, de qualquer forma, para vocês saberem, a gente tem aqui o córion, ele vai formar essa irrigação aqui, ó, na placenta, tá bom? Ele vai ajudar na irrigação.
A função dele é proteger o embrião e o feto das respostas imunológicas da mãe. O que isso quer dizer? Me digam vocês o que quer dizer, então, ele proteger o embrião das respostas imunológicas da mãe. Se a resposta imunológica é isso, exato. Exatamente. Então, ele vai proteger contra as defesas do corpo da mãe. E as defesas do corpo da mãe estão agindo contra quem? Contra tudo. Contra resfriados que a mãe tiver, contra um monte de coisa, tá? Que vai bagunçar o nível hormonal, vai bagunçar um monte de coisa. Então, para ele se manter protegidinho ali, a gente tem essa camada aqui da placenta e do córion. Tem. Tem o teste de RH, o RH positivo e RH negativo, né? O negativo, quando a mãe é RH negativo, ela pode expulsar o bebê, né? Então também tem uma resposta imunológica ao próprio feto, né? Bom, tudo bem? Então, o HCG continua aqui, ó, que nem o corona. Aqui ele aumentou a produção exponencialmente. Os testes de gravidez vão medir a quantidade de HCG na urina. Até aqui a gente tem um amontoado de célula e ele vai começar a se dar uma forma, tá bom? Vai começar o processo aí da gastrulação. O blastocisto, ele começa a sofrer a invaginação e disco embrionário passa a ter 3 camadas. Ou seja, o que acontece? A gente tem aqui o blastocisto, tá? O que ele vai fazer? Ele vai começar a invaginar, ou seja, dobrar. Ele vai começar a sofrer algumas dobras aqui, tá? Vocês estão vendo aqui bem a mãozinha? Quando ele começa a dobrar, lembra das 4 estruturas que a gente tinha? Elas continuam aqui, continuam se desenvolvendo também. Então, a gente tem aqui a ectoderme, continua aqui, ela continua se desenvolvendo. A gente tem a endoderme, que já estava sendo desenvolvida aqui em amarelo. E a gente começa a desenvolver, então, a mesoderme, tá bom? Cada uma dessas vai virar uma coisa. O blastocisto que dobra. Exatamente. Então, ó, aqui o blastocisto dobrado, né? O blastocisto invaginado. Então, tem a camada interna, que é a endoderme aqui em azul, que vai revestir alguns sistemas. Então, o sistema respiratório vai virar daí. O sistema gastrointestinal, fígado, pâncreas, revestimento de maior parte de órgãos. Começa na gastrulação, tá? Então, essas camadas surgem da gastrulação, justamente do processo da gastrulação. Então, quando ocorre a gastrulação, que tem essa invaginação aqui do blastocisto, essa divisão em 3 dermes, é justamente esse processo, tá? Então, aqui, ó, a endoderme
vai revestir a maior parte dos órgãos e sistemas. A mesoderme aqui em rosa vai criar músculos, ossos e tecidos conjuntivos e alguns órgãos, tipo os rins, ovários, blá blá blá. E a ectoderme, a camada mais externa, aqui na figura amarela, vai formar a pele e o sistema nervoso. Certo? Até aqui, como é que tá? Tranquilo? Tá pior do que estava antes ou melhor com a explicação do que só o slide? Que bom, Alan. Ainda não tão especializadas. Ainda não. Ainda é aquela célula básica default lá que a gente brinca, né, na sala, tá? Ainda tá aqui, ó, tá na época da caverna aqui ainda. Longe de virar um bebê. Ainda estão se dividindo e vão virar células especiais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Deu para colocar as coisas no lugar? Vocês querem alguma outra explicação? Porque a gente vai continuar com nomes, mas já está acabando. Dá uns minutinhos aí para vocês verem se tem alguma questão. No livro, a gastrulação está escrito como granulação. Vocês vão ver de várias formas, tá? Não, Lucas, pode fazer no caderno, tá? Pode fazer aí do jeito que for. E vocês não precisam entregar. Mas podem entregar se quiserem que eu confirme alguma coisa. Vamos relembrar que eu já esqueci de novo. Gente, é muita coisa. Peraí. Peraí, perdi aqui o slide, só um minuto. Embrião esférico constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma cavidade preenchida por um líquido. Isso. Então é uma. Ah, quinta, desculpa. Isso aí. Cada folheto embrionário dá origem a diferentes partes de órgãos e sistemas do corpo humano. Exatamente. É daqui que vem, tá? Tá nesse slide. Então, imagina. E a da 4 você estava certa, era sobre aquilo, tá? É que já dei a resposta aí que não é o zigoto. Mas é naquela fase ali, nessa linha. Bom, então aí o blastocisto vai dar origem, então, a 3 dermes, 3 camadas, que cada camada vai virar uma coisa. A camada interna aí vai revestir órgãos, a maioria dos órgãos,
e tratos, tá? Como o trato respiratório, trato gastrointestinal e por aí vai. A mais de fora, a ectoderme, vai virar pele e sistema nervoso, e a endoderme vai virar tecido, né? Tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido ósseo e alguns órgãos também. Então, as células mesodérmicas, ou seja, da mesoderme, do meio, vão formar um cilindro que vai virar aí, no fim, a coluna, os discos vertebrais e as vértebras, tá? E vai ajudar aí na formação da placa neural. Então, vai sair da mesoderme também a coluna, com os ossos. Ela não faz ossos também? Olha só, os ossos aqui. Então, a mesoderme vai começar a criar os ossos, né, vertebrais e os discos vertebrais que vão entre as vértebras, tá bom? Vai começar a formar a coluna e vai estimular a formação da placa neural. Isso recebeu um nome de neurulação, ou seja, é a formação do sistema nervoso central com coluna e cérebro, tá bom? Vem da mesoderme. Com 18 dias, a gente tem isso aqui meio indefinido, tá? Mas é uma placa neural que já está começando aí, mas bem no começo. Com 21 dias, ela vai sofrer algumas deformações aqui, tá? Vai começar, ó, aqui já tem um formato aí um pouco mais de coluna, certo? Aqui, ó, já tá nos 22 dias, então um dia depois a gente já tem um formato melhor e por aí vai, ó, 23 dias já faz assim, já parece muito mais uma coluna, vai fazer o tubo neural e com 24 dias já tem algo aí com um formato diferente. Tudo bem? Então não tem nem um mês ainda, e aqui já está começando, ainda não são células especializadas, ainda está começando a criar um formato de alguma coisa, tá? Essa alguma coisa, então, é a coluna, aqui por fora, e aqui em cima vai virar aí o sistema nervoso central, tá bom? Isso vem da camada do meio. Vou pular. Às vezes, gente, a gente pode ter uma má formação disso aqui, tá? Dessa placa neural. Alguma má formação na neurulação. E aí o bebê pode nascer realmente anencéfalo, ou seja, sem cérebro, ou com o cérebro pouco desenvolvido. Ele não dura muito tempo, é uma pena. Vamos pular. Mas tudo bem, então, gente, na parte de bebê, vira 3 camadas. Ali, o blastocisto da camada interna lá dele. Vai virar 3 camadas: endo, meso e ectoderme. Mesoderme vai dar origem à neurulação, ou seja, a construção do sistema neural. É muita coisa, eu sei. Então, ó, peraí. Calma. Vamos lá, de uma outra forma.
É muito nome, gente, isso é. Então, por isso que eu sugiro fazer um mapa mental, mesmo que não valha a nota, mas só para realmente vocês se organizarem, tá? Então, aqui, ó, a gente está aqui embaixo. Essa é a endoderma. Essa aqui é, tá? Tudo bem? Então, aqui a gente tá na... Ah, não! Eu não acredito que eu fiz isso. Espera aí, a gente faz de novo. Vocês me deixam sem supervisão, olha o que acontece. Esquisito. Tô. Pronto, não vou mais mexer muito. Apenas um pouco. Bom, então aqui, gente, olha só. A gente pode dizer. A ectoderme, ela vai virar a pele, a mesoderme que contribui no sistema nervoso. Então, ó, a gente tem aqui o blastocisto, que vai ter duas camadas, o trofoblasto e o embrioblasto. Cada uma dessas camadas vai se dividir ainda em duas, lá na 8ª semana. Tem esta daqui, que vai aumentar a produção de HCG, certo? E tem essa daqui, que vai formar as membranas. Ok? Aqui embaixo, essas divisões aqui vai virar uma endoderme, parte de dentro, e uma ectoderme, parte de fora. Tá faltando aqui, ó, a mesoderme, não tá? Como é que vira a mesoderme? Então, é dela que a gente está falando agora. A mesoderme vai acontecer aqui no processo, então, de granulação. Na terceira semana, a gente chega aqui na terceira semana do desenvolvimento. Aqui é a segunda. No 8º dia, a gente tem essas divisões. Na terceira semana, a gente vai ter mais uma divisão aí, tá? Que é a mesoderme. Como que isso aqui, como que a mesoderme é criada? No processo de granulação ou... vamos deixar granulação que é mais bonito, né? Então, no processo de granulação, a gente cria a mesoderme, que é quando vai ter essa invaginação. Então, tem o blastocisto, temos aqui o embrioblasto, ele vai dobrar, tá? Essa dobra aqui é o que vai... Oi, não, peraí, só um minutinho. Essa dobra aqui é o processo da granulação. Tudo bem? Daqui a gente vai tirar, então, a ectoderme,
que está aqui na camada de fora. A endoderme, aqui na camada de dentro. E todo esse miolo é a mesoderme. Tudo bem? Aí aqui, então, a endoderme vai virar o quê? Revestimento de tratos, por exemplo, respiratório e intestinal e órgãos. Tá? Vem daqui. A ectoderme vai virar pele. Ah, desculpa, você tinha falado do sistema nervoso? Contribui sim, contribui. E sistema nervoso, certo? Desculpa, eu estava pensando em outra coisa e acabei falando que não. Mas a ectoderme contribui sim. E que aqui, então, a mesoderme que está surgindo agora vai dar origem a músculos, ossos e tecidos conjuntivos. E alguns órgãos, tá? Mas vamos separar aqui algumas coisas. Então, a mesoderme vai ter isso aqui. Tudo bem? Então, aqui entrando na quarta semana, a gente vai ter a neurulação, certo? De 18 a 20 dias, a gente já tá aí, tá na terceira, entrando na quarta semana. A gente tem esse processo aqui de neurulação. Fazer uma outra setinha aqui, ó. A neurulação é justamente esse processo aqui que a mesoderme vai sofrer, né? Vai sofrer todo um processo aí de formação, então, da medula, formação dos ossos, né? Das vértebras e dos discos vertebrais, que vão formar, então, a coluna. Tudo bem? Então, da mesoderme sai a coluna. Entre a terceira e a quarta semana. Ficou mais tranquilo? Deu para captar? O que pode acontecer de errado aqui, ó, durante as divisões? Eu também acho, Lucas, mas tem muito nome, né? Tanto nome quanto a célula. Então, ó, aqui nesse processo da neurulação pode dar errado nessa divisão aí de formação do cérebro, do sistema nervoso central que vai acontecer aqui. Aí, o que pode acontecer? O resto se desenvolve, mas o sistema nervoso central não. Então, pode dar algum erro na formação da coluna, na espinha bífida, e pode dar um erro na formação do cérebro. E aí, o bebê nasce com anencefalia. Mas não precisam focar nessa parte, tá? Foquem aqui, então, nesse esquemão das coisas. Aguentam ir mais um pouquinho?
Temos mais uns 20 minutos aí. Então, bom, acho que eu vou continuar aqui, depois eu volto no slide. Peraí, eu ia abrir o slide aqui, mas peraí. Então, aqui a gente está tendo esse processo todo. Eu vou só apagar as setas, tá? Não, na verdade. Não, deixa aí. Deixa tudo do jeito que tá. Só trazer um pouquinho mais para cá. Então, a gente está falando aqui, ó, do processo. Sim, com urgência fazer um mapa mental. Vocês veem como ajuda quando eu faço aqui, né? Quando vocês fizerem com a palavra de vocês, vai ajudar muito mais. Então, ó, aqui temos, então, o epicentro do bebê. O trofoblasto, que começou a surgir lá no começo e na segunda semana se dividiu, ele também vai continuar evoluindo, também vai continuar se desenvolvendo. Eu sei bem, Júlia. Tenta uma cartolina, não sei onde você vai achar a cartolina, mas, né? No final aqui da segunda semana, ele começa, o trofoblasto vai começar a formação de sangue. Sim, no final do curso, vocês lembram um menino que sumiu, escreveu um livro, deixou um livro nas paredes do quarto? Vai ser o de vocês. Vocês vão estar assumidos pela família, aí a família vai abrir o quarto de vocês, vai ter um mapa mental do quarto inteiro. O menino do Acre, obrigada. Vocês vão ser o novo menino do Acre. Aqui, no final da segunda semana, entre a segunda e a terceira semana, a gente tem a formação dos vasos sanguíneos, tá? A gente vai ter a formação do córon, lembra? Que é uma parte importante da placenta. O córon que vai ser formado, ele tem essa função da irrigação da placenta. E vem daqui, do trofoblasto, tá? Eu tô pulando nomes e complicações. O córon é uma parte importante da placenta. E a placenta, como é que a gente pode definir? Como local de troca de nutrientes. Tudo bem? Não vamos falar de defeitos. Vocês sabem que a comunicação, então, que começa a surgir aqui nessa formação de sangue, vasos sanguíneos, para comunicar o bebê, né, o embrioblasto, com a mãe, vai surgir o cordão umbilical, né? Que vai ajudar justamente na comunicação com a mãe. A partir da quarta semana, até aqui a gente tem essas formações, tá? A partir da quarta semana que a gente começa o desenvolvimento.
Eu não estou entrando nesses detalhes todos aqui para não dar mais nomes para vocês, tá? Mas a placenta, vocês lembram lá que o trofoblasto vai dar origem à placenta, né? Ela começa a ser formada entre a segunda e a terceira semana. Então, começa a formar uma camada aí de sangue e de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são ligados aqui ao córon, tá? Que é uma parte importante da placenta. Tudo bem? Vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, mas peguem essa parte aqui. Aí eu vou jogar lá no slide, mas acho que fica mais fácil aqui, ó. Então aí o sangue começa a ser formado, os vasos sanguíneos. Nessa parte que tem membranas aqui, ó, tá vendo? Nas membranas a gente começa a formar aqui os sangues e os vasos sanguíneos, que formam o córon, tá? O córon é uma parte importante da placenta que serve para a troca de nutrientes. E esses vasos sanguíneos também vão formar o cordão umbilical. Também tem aqui, ó, ligação com o cordão umbilical, que vai servir, então, de comunicação entre o embrião e a mãe. Tudo bem? Foi um pouquinho melhor? Vou mostrar uma foto para vocês agora, fica acho que mais fácil. Estamos acabando, eu prometo. Não sofro. Não pode. Oi, Lucas, pode pedir. A Júlia só não pode deitar e chorar. Isso! Olha ele aqui. Olha só ele aqui. Vamos falar aqui, ó, da cavidade, então, de uma outra forma, tá? Aqui a gente tem, então, o feto, aqui ele já tá numa fase mais avançada, tá? Mas de onde veio esse feto? Qual foi a parte que criou ele? Ele veio do embrioblasto. Pode, os dois nomes estão corretos. Vocês vão achar de várias formas por aí. Aqui tá o embrioblasto, tá? Aqui tá o trofoblasto. Quando a gente fala que lá no começo o zigoto vai se transformando na mórula, a mórula vai se transformando no blastocisto, e o blastocisto tem duas camadas, é isso que cada camada vai gerar. O trofoblasto, que é a camada mais externa, vai formar isso aqui, ó. E o embrioblasto vai formar isso aqui, tá? Em algum momento do desenvolvimento, a gente tem a criação aí de uma camada, uma cavidade, lembra? Que duas partes aqui, deixa eu voltar lá no slide para falar melhor para vocês. Enquanto o embrioblasto está se dividindo em duas camadas, dá para ver quando eu faço isso? Beleza. Então, aqui, ó, embrioblasto, essa aqui é a ectoderma, tá? E a endoderma tá aqui. Vamos deixar aqui, ó. Então, embrioblasto dá origem a toda essa parte aqui de dentro, tá bom?
Ele tem, então, duas camadas a princípio, a ectoderma e a endoderma. O que vai acontecer? A endoderma vai criar uma cavidade que vai virar ali ao longo do desenvolvimento, essa cavidade vai virar essa cavidade aqui amniótica, tá bom? O epiblasto, então, que na verdade é uma divisão aqui da ectoderma, da camada de fora, vai criar uma cavidade amniótica, tá bom? Um buraquinho. Lá atrás, quando começa a se dividir ainda, cria esse buraquinho, que é essa cavidade amniótica. Vai criar também essa película, essa membrana fetal, que é o âmnio. O famoso a bolsa estourou. Legal? Isso daqui, essa cavidade amniótica, ela é composta por um líquido, o líquido amniótico. Beleza? E aqui, ó, o que a gente estava falando, o trofoblasto, então, a camada de fora, e aí a endoderma, então, depois, lá atrás, lá no começo, antes de virar isso aqui, vai se invaginar, vai criar a mesoderma, que vai começar a criar aqui, ó, a espinha dorsal, né, a coluna e o sistema nervoso, tá bom? E a endoderma vai continuar se dividindo aí para formar outras coisas. Tudo bem? Aqui fora, então, o trofoblasto continua se dividindo, ele cria, então, começa a criar vasos sanguíneos e sangue para começar o transporte de coisas. O córion é essa parte onde vai ter os vasos sanguíneos. A placenta vai envolver tudo isso aqui, tá? E os mesmos vasos sanguíneos, o alantoide, né, junto aqui com os vasos sanguíneos, vão formar o cordão umbilical, que vai servir de comunicação entre a mãe e o bebê. Tudo bem? Deu para captar? Então, aqui no final da terceira semana, é isso que está acontecendo, essa criação aqui dos vasos sanguíneos e do cordão umbilical. Olha só. Então, aqui do endométrio tem os vasos sanguíneos da mãe, então da parede do útero, e aí o córion, né, começa a criar aqui, ó, os vasos sanguíneos, que vão se ligar, então, com os vasos sanguíneos da mãe por meio da placenta. Então, a placenta vai fazer essas trocas aqui entre vasos sanguíneos do feto e vasos sanguíneos da mãe. E o cordão umbilical que vai ligar o bebê à placenta, tá? A placenta aqui, então, é essa camada externa para proteger o bebê. Essa é uma foto da placenta real, bem bonita. Não vamos falar. Então, a placenta, ela forma uma barreira muito boa para passar coisas. Então, poucas coisas passam pela placenta, mas algumas coisas vão passar e vão passar de uma forma horrível, que são os vírus, né? Então, HIV, sarampo, catapora, rubéola, zika, né? E substâncias como álcool e medicamentos. Falamos do cordão, as veias e as artérias, que vão fazer toda a troca, então, né, de oxigênio.
e nutrientes. O cordão umbilical quando o bebê nasce, então, drogas também. Cordão umbilical, mas aí depende da quantidade, né, gente? É claro que não estou aqui dizendo que toda mulher grávida pode usar drogas, álcool e rock and roll. Não é isso. Mas depende da quantidade, quanto vai afetar o bebê. Mas afeta, ela passa também. Então, drogas, medicamentos e álcool podem afetar. E vírus, né? Alguns vírus não passam, alguns vírus, os mais agressivos, acabam passando. Drogas pode matar, sim. Olha, cigarro é uma coisa polêmica. Tem no drive de vocês já os slides. Eu coloquei no Blackboard, mas saiu por algum motivo. Mas eu sei que está no drive de vocês. Mas eu vou pôr de novo aqui no Blackboard. O cigarro é uma coisa polêmica, tá? Mas ele passa também, ele pode criar, ele pode dar muitos defeitos para o bebê, tá? O problema é que se a mulher fuma muito, né, antes de engravidar, e aí corta o cigarro de vez, o nível de estresse dela pode ser tão grande que vai causar mais prejuízo do que o cigarro. Então, aí é de médico para médico, tem que conversar com cada médico e ver o que eles recomendam. Eu já vi médico recomendando que um cigarro por dia é melhor do que o estresse do que a mulher vai passar se parar de fumar, tá bom? Mas cigarro pode causar deformação, álcool pode causar deformação e drogas pode causar deformação, dependendo da quantidade, pode rolar até aborto, tá? Dependendo da quantidade, pode não afetar o bebê. Bom, quando o bebê nasce, então, a gente corta o cordão umbilical. Não, não é legal. Nunca é legal. Ainda mais quando você tá grávida. Ah, então, quando a gente corta o cordão umbilical, fica uma cicatriz que vira um umbigo. E a partir... E não sei onde fica esse efeito diretamente, como deformação, tá? Muita coisa pode dar errado no processo e às vezes não depende só de alguma substância, né? A síndrome alcoólico-fetal afeta mais o sistema nervoso do bebê. Então, dependendo do nível de álcool ingerido, vai afetar mais o sistema nervoso. Pode, com certeza. Tem genes que, não, na verdade, não só pela ingestão, né, de álcool ou drogas na gravidez, mas também, então, o bebê nasce com abstinência, não sei se vocês já viram, ou já ouviram falar. Tem bebês de mães dependentes químicas que nascem em abstinência de álcool ou drogas, e no futuro tem um gene que ele passa, que ele é o gene da dependência mesmo. Então, tem gente que, se é filho de dependente químico, tem mais probabilidade de desenvolver uma dependência química no futuro. Ele é muito mais sensível à dependência do que outras pessoas que não têm pais dependentes. Bom, gente, aí para resumir, a gente terminar, então, o desenvolvimento, todos os sistemas vão começar a se desenvolver a partir da quarta semana, tá? Então, na quarta semana, a gente tem... a abstinência só acontece se a mãe ingerir numa grande quantidade essas substâncias. Uma grande quantidade. Se for pequena quantidade, talvez o bebê não entre em abstinência, tá? Mas, por exemplo, dependentes químicos graves, tipo na Cracolândia, quando a mulher engravida
e ela continua fazendo uso recorrente da mesma quantidade que ela usava antes de crack, a criança nasce com abstinência de crack. Se a mãe não faz uso pesado de substâncias, não vai ter abstinência, e se a mãe não faz uso nenhum de substâncias, aí o bebê não vai ter abstinência nenhuma, vai nascer super saudável. Exatamente, Sara. É bem a frequência mesmo. Sempre tem gente que fala, mas minha mãe fumou durante a gravidez. Tudo bem, é que nem aquela coisa do. Isso, exato. É bem pela questão da frequência, né? É a questão do estresse e do cigarro, né? O que faz mais mal, o estresse ou o cigarro? Então, se ela usar em pequena quantidade, o cigarro não vai fazer tanto mal quanto o estresse. Mas aí é de médico para médico, tá? O importante é considerar a frequência, não é toda pessoa que fumou na gravidez ou toda pessoa que bebeu na gravidez que vai ter algum problema. Depende aí da quantidade e frequência. Tudo bem? Isso aí. Moral da aula de hoje: todo excesso é ruim, afinal. Sempre na homeostase, gente, sempre no equilíbrio. Então, a partir da quarta semana, vai ter todos os sistemas se desenvolvendo, tá? A partir da nona semana, até o final da gestação, todos os órgãos e tecidos vão crescer e se diferenciar. Aqui sim, lembra do processo de diferenciação celular? Aqui sim, a partir da nona semana, que as células começam a se especializar. Algumas estruturas novas aparecem, mas são poucas. E aí a gente tem todo o crescimento do feto, tá? Ele já vai começar a crescer, ele já tem uma carinha de bebê, e aí ele vai começar a crescer a partir desse momento. E a partir desse momento, ele é menos vulnerável aos efeitos, tá? O embrião, então, como ele ainda está se desenvolvendo muito, ele é super vulnerável a muitos efeitos. A partir da nona semana, aí, a gente entra no segundo trimestre, não é isso? Peraí. Matemática não é meu forte. Mas a partir da nona semana, então, é o segundo trimestre da gravidez. Fica menos risco, tá? É uma gravidez menos de risco, né? De menos risco nesse período. Tudo bem para vocês? Então, aqui, ó, 10 semanas já tem uma carinha de bebê, né? E aí, até ele nascer, ele vai crescer bastante, mas todas as estruturas, a maior parte das estruturas já tá lá. Já tem órgãos, já tem coluna, já tem osso, já tem tudo. E aí ele só vai crescendo. Tudo bem sobre o desenvolvimento? Alguma questão, alguma dúvida? Só aguardando dúvidas, então. Menos assustador. A aula não é tão ruim, né, online. Já passa a ser chamada de feto. Então, a partir da nona semana já é feto. Até a nona é embrião. Então, gente, tudo tranquilo? Deu para tranquilizar vocês? Sara, me passa o vídeo depois, por favor. E é por isso que não dá para ficar mandando só vídeo, tá? Eu sei que é difícil para todo mundo, eu sei que todo mundo não tem a mesma condição
Exato, então a gente está aqui online é para tirar dúvida, por isso que tem aula no tempo normal, tá bom? Então, das 8 às 8h45, eu vou estar aqui já, vou estar abrindo a sala, e se quiserem tirar dúvidas já, a gente tira as dúvidas, e a gente começa a próxima aula, então, 8h45, justamente por isso, tá? Ai, obrigada, Ana. Obrigada mesmo, amor. E que mais? Então é por isso que precisa ser essa interação, tá? Por isso que precisa ser uma conferência e não só um vídeo, né? Porque não tem interação. É chato para mim, é chato para vocês. Tá aqui pelo menos ajuda bastante, ajuda a distrair. E vocês colocam uma rotina aí que eu sei que é difícil pra caramba quando a gente tá em casa. Tudo bem? Então a gente vou abrir um fórum de discussão. Agora, a sugestão é: façam urgentemente um mapa mental disso daí. Pode ir postando perguntas durante a semana, e aí eu respondo no horário da aula, tá? Mas podem ir colocando. Qual a apresentação? Os slides, Ana? Tudo bem. Eu mando sim. Sigam o cronograma na questão de conteúdos, tá? Essa eu mandei com bastante antecedência, vou continuar mandando com antecedência o slide. Tem até as questões lá já. Para a próxima aula, eu vou mandar já. Pode fazer de forma digital. De nada, Júlia. Obrigada pela presença. Então, ó, valeu, gente. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Vitória. Pode mandar. Pode mandar ainda hoje o mapa mental. Pode mandar junto com a aula de hoje. Obrigada, Vitor. Lucas, pode mandar o seu que já está pronto. Para a semana que vem, pode mandar o do embrião. Próxima semana, sistema respiratório. A gente segue aí no cronograma. A única coisa é que... Obrigada, Adila. A única coisa é que a gente vai tirar datas da avaliação.